Olá, Climbers, por cá Anderson Salles, analista, consultor e gestor, credenciado à CVM e sócio fundador da Climb Investimentos. Passando aqui mais uma vez essa semana para compartilhar um vídeo com vocês, discorrer sobre um determinado tema, sempre no sentido de ajudá-los a tomar a melhor decisão de investimento. E hoje, um dia depois do primeiro debate presidencial e dos candidatos, do segundo turno a presidente da República no Brasil, a gente está aqui para falar um pouquinho sobre a nossa visão de mundo e sobre como isso pode afetar você e os seus investimentos. Pois é, então o título do nosso vídeo é emblemático mesmo, é Esqueça o Bolsonaro, investidor, esqueça dele. A figura dele, e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. Isso não tem nada a ver com posição política, se vai votar ou se não vai votar, não se trata disso. Se trata de mostrar, descortinar para você, investidor, o que está por trás desse nome político, que ele canalizou, que forças estão por trás dele e por que ele em si não é o mais importante. Isso, tá certo? Então, o que a gente precisa entender é que nesse jogo político brasileiro, e claro, o Brasil é uma democracia, existe um processo democrático, mas existe sempre uma tentativa de manipular a opinião pública. E isso é feito através de discursos populistas. Mas o grande lance, a grande evolução aí do mercado brasileiro se dá no pragmatismo. Então a gente tem visto se consolidar no país um pragmatismo político-econômico. E isso é muito positivo. Então, apesar de qualquer fala ou discurso do Bolsonaro ou do Lula, de qualquer um deles, são dois grandes populistas, ou seja, eles jogam para a galera, eles jogam para a torcida. Mas lá nas quatro linhas da Constituição, lá no dia a dia, no feijão com arroz, as tomadas de decisões são sempre muito pragmáticas. E quem que é o Bolsonaro? Quem que carrega ele? De onde vem a força política de Bolsonaro e porque o mais importante para você, investidor, não é se ater à figura dele, mas sim as forças políticas e econômicas que levaram ele a poder e que ele conseguiu canalizar. E esse foi o grande mérito dele político. Mas o fato é que a figura dele, ela pode ser trocada a qualquer momento. O que não vai ser trocado num tão curto espaço de tempo são as forças políticas que o colocaram lá. E é em cima disso que o investidor tem que ficar atento, tá certo? Vamos ver uns gráficos aqui agora. E tá aí o primeiro gráfico nosso, o gráfico da religião. E percebam pelas cores, está de maneira bem clara aí para vocês, o percentual de evangélicos e católicos, ou seja, cristãos ainda dominantes no país. Com relação aos católicos, existe um grupo muito heterogêneo e até então não houve uma canalização dessas pessoas em nome de um único nome político, o que parece não ocorrer com os evangélicos. Então, você tem hoje no país, tá certo? Esses dados aí foram divulgados no site Poder e Religião, poderereligião.org, tá? E são dados de uma pesquisa do Datafolha de 2020. Então, por esses dados, 31% da população brasileira é composta por evangélicos, das mais variadas igrejas, 50% ainda católicos. O censo, como todos sabem, ele atrasou por conta da pandemia, mas o censo de 2010, o censo lá feito pelo IBGE, apontava um número menor de evangélicos, da ordem de 22%. E isso pode indicar um crescimento desse segmento aí na população. E essa é uma grande força política hoje no Brasil. Então, muitas pessoas de uma determinada religião no Brasil, e quem conhece, todo mundo tem alguém na família, ou conhece algum, ou é evangélico, conhece alguém dessa religião, sabe do nível de organização que eles têm. Então, você vê hoje cada vez mais um congresso tomado pela famosa bancada evangélica, então eles têm ocupado esse espaço de poder, eles são muito organizados, muito unidos, e o nome Bolsonaro foi um nome que canalizou, tá certo? Canalizou esse fluxo de pessoas, ou seja, ao defender as bandeiras de família, do cristianismo, esse grupo de brasileiros que não é desprezível, 31% da população, ele migra para votar diretamente em Bolsonaro. Então, quando a gente fala esqueça Bolsonaro, esqueça porque esse grupo vai migrar para um novo nome, se de repente houver algum desgaste político em cima do nome de Bolsonaro ou uma derrota nessas eleições. Então esqueça isso. Esse grupo existe, ele é crescente no país e ele tem poder de fazer muitos legisladores, congressistas, senadores, deputados e presidente, como fez agora na eleição passada com Bolsonaro.
Então, o primeiro grande gráfico, a primeira grande informação que a gente quer compartilhar aqui com você, investidor, é que o nome Bolsonaro não é importante. Que é importante quem está por trás dele. Qual é o grupo que teve a força política de colocar esse nome na cadeira de presidente da República, e qual é, aí é a análise coerente a ser feita, qual é a probabilidade, né, desse grupo ele se desorganizar, não é isso? Esse grupo ele tende a sumir do mapa ou ele é crescente, dado todo o contexto de atuação dos pastores evangélicos, na transformação das pessoas, do que eu chamo dos invisíveis, né? Daquelas pessoas que estão ali nas camadas D, C, D e E da população, né? Isso da camada social mais pobre, nos lugares mais distantes, nos lugares mais violentos. Então eles estão lá canalizando aquelas famílias em torno de um nome. Então, a grande leitura do investidor ao verificar o cenário brasileiro tem que ser esse. Esqueça o nome, esqueça Bolsonaro. Olhe quem está por trás. Então, o primeiro grande grupo que apoia o atual presidente se chama Grupo Evangélico. Esse grupo tem como, ele vai deixar de existir independente do resultado da eleição, sim ou não? Essa é a grande pergunta. E a resposta é óbvia, né? Então, um grupo que vem crescendo nessa magnitude de 20% a 30% da população, que tem um poder de organização, tá certo? Então, eles atuam de maneira muito organizada. Então, é um grupo que vai cada vez mais ocupar espaços de poder. E essa é a leitura que o investidor deve fazer sobre a visão de mundo ou de cenário econômico ideal para, por exemplo, esse grupo que é relevante, que é capaz de fazer ou de apoiar ou de viabilizar um governo qualquer que seja, tá certo? Então, o primeiro grande gráfico é religião no Brasil. Então, esse grupo é importante no cenário econômico brasileiro. E aí vem mais um gráfico, mais uma informação importante lá do Canal Rural, tá certo? Também recente, né, desse ano, digamos, e se chama o agronegócio. Então, segundo a pesquisa do CEPEA, que é o Centro de Estudos Avançados lá da USP, tá, sobre a agricultura. Então, em 2021, o agronegócio brasileiro respondeu por mais de 27% do PIB. Então, é um baita poder econômico. Esse grupo está alinhado. O Bolsonaro, o atual presidente Bolsonaro, canalizou os interesses desse grupo econômico. Entendeu? Mais uma vez a gente fala, esqueça o Bolsonaro, foque em quem dá sustentação de poder a ele. E quem é esse grupo? Já mostramos os evangélicos, agora o segundo grupo, o agronegócio. Então o brasileiro precisa entender que o eixo econômico está saindo das capitais, está saindo da indústria, né? Você tem uma China forte que provocou um processo de desindustrialização no país. Então, quem criou as cidades, e aí olhar um pouco a história do Brasil, quem criou as cidades foi a indústria. São Paulo, as grandes capitais brasileiras foram criadas em cima das indústrias. Mas essa indústria hoje ela é menos importante para o PIB do que, por exemplo, o agronegócio. E onde está o agronegócio? Nas médias cidades do interior, nas pequenas e médias cidades do interior, não está nas capitais, está no campo. Então, esse grupo economicamente muito forte, tá certo? Vem arrastando aí como um trator, permitiu trocar como um trator o PIB brasileiro, e esse grupo foi canalizado, e aí, claro, vem toda a estratégia política do Bolsonaro e sua equipe, e canalizar esse segmento para si, tá certo? Mas entenda que esse grupo ele não vai deixar de existir amanhã ou depois. Ano que vem, quem quer que seja o vencedor das eleições, Lula ou Bolsonaro, esse grupo vai estar lá, vai existir, tá certo? E esse grupo ele é capaz de pautar a agenda econômica de qualquer que seja o governo, através de suas bancadas no Congresso, né, na Câmara e no Senado, através dos governadores que fez nesses estados chave do agronegócio, que são os estados da região sul e centro-oeste, sai do sudeste também, porque o interior de São Paulo é muito forte, não pode se negar isso, mas o fato concreto é que esqueça Bolsonaro, entenda que o Bolsonaro é um nome que canalizou duas grandes forças político-econômicas do país, numericamente falando os evangélicos e economicamente falando o agronegócio. Então, esses dois grupos, eles vão pautar o país nos próximos 10 anos, porque a força deles ela não vai deixar de existir no ano que vem. Em 1º de janeiro de 2023, quem quer que seja o presidente eleito, ele vai ter que lidar com essas duas forças. E essas duas forças, elas estão em curva ascendente, elas estão em crescente. Voltando aqui para mim, então elas estão em crescente.
tá? Elas estão em ascendência, porque o mundo cada vez mais depende da produção agropecuária brasileira. Você tem todo um cenário internacional de guerra no continente europeu, a Ucrânia que também é grande produtora de alimentos, de Rússia com o petróleo, etc. Você tem bilhões de pessoas ali na China, um país altamente populoso e que quer crescer e que precisa se alimentar, né? E se você tem alguns celeiros mundiais, como o Brasil, os Estados Unidos, né? A Argentina, aqui, a América Latina e a Europa muito pouco. Então, a gente precisa entender que o agronegócio chegou para ficar. E não é em 2 dias, em 2 meses, nem em 2 anos que ele vai deixar de sair de cena. Pelo contrário, chegou para ficar. Da mesma forma, é a massa evangélica. Então, demorou muitos anos para as igrejas evangélicas conquistarem essa fatia da população, através de convencimento, do trabalho religioso mesmo deles, de trabalhos sociais, se aproximar da população esquecida, invisível. Mas uma vez conquistada, esse capital, esse intangível, ele não desaparece. Então, basicamente, é essa a mensagem que a gente quer trazer. O investidor tem que estar de olho nisso. Então, esqueça a cortina de fumaça, esqueça populismo de Bolsonaro, esqueça a figura, esqueça o CPF dele, tá? Do presidente. O presidente, ele é, na verdade, uma conjunção de fatores. E esses fatores, entre eles, estão essas duas grandes forças que não vão deixar de existir qualquer que seja o resultado. Então esse é o recado, põe seus comentários aqui, baixem nosso aplicativo Climb, entre no Instagram, Climb Invest, tá certo? Siga a gente lá, interaja, fique à vontade, a gente está aqui para trazer a melhor informação de investimento para vocês. Obrigado aí, valeu!